Olá, meus brothers, tudo bem? Eu vou estar relatando um pouquinho da minha história e também da história do meu filho, que a nossa história é uma história de superação, de força. Meu filho, ele nasceu de 6 meses. E quando eu fui pro hospital para me poder ter ele, eu já fui sentindo contração de 5 em 5 minutos, 5 em 5 minutos, e eu já estava dilatada 10 centímetros. Eu fui mais ou menos umas 8 horas da manhã, quando eu fui. Inclusive, ele nasceu no dia 11 de setembro de 2001, no dia dos atentados das Torres Gêmeas, lá de Nova York, né? E acho que as torres estavam caindo lá, o Brian tava querendo nascer, porque foi terrível. Foi um pesadelo tanto pro povo, um pesadelo mundial naquele tempo que estava acontecendo, né? E pra mim estava iniciando uma linda e verdadeira história de amor, mas também estava iniciando uma luta, uma história de superação, uma batalha que a gente iria vencer e que graças a Jesus, graças a Deus, ele nos honrou. E quando eu cheguei no hospital, já cheguei dilatada, cheguei pela manhã e fiquei sentindo dor até as 3h30 da tarde, que foi o horário que ele nasceu. E o médico, quando ele viu que eu não estava mais aguentando de tanto sentir dor, ele pegou e me levou, ele estourou minha bolsa, comecei a sangrar muito, foi aquele parto seco. E eu sentia muita dor, que eu falava assim pra Deus: ai, Deus, me leva, porque eu não tô aguentando. Porque era uma dor insuportável. Porque, primeiro, além do Brian ele ter nascido prematuro, ele não tinha força. Parece que ele não me ajudava. Então eu tinha coloquei ele pra fora sozinha. Então foi muito. Nossa, foi terrível pra me conseguir ter ele. E na minha cabeça eu ia ter ele e quando ele nascesse ele ia ser normal. Eu ia levar ele pra casa, ia ser tudo normal. Porque eu não tinha essa maturidade, eu não tinha essa noção do que eu ia passar ainda. E aí tive ele, fui pro quarto. E quando chegou no quarto, vinha todas as mãezinhas com seus bebezinhos, né? E eu falava assim: ah, mas cadê o meu? Deu a noite, ele nasceu 3h30, deu a noite. E cadê meu bebê? Aí o médico entrou lá no quarto, o médico que fez o meu parto, eu fui perguntei pra ele: doutor, aí cadê meu bebê? Ele: não, tá lá no berçário. Lembrando, assim que ele nasceu, o doutor já jogou ele em cima da minha barriga. Aí quando jogou em cima da minha barriga, ele já tava roxinho. Aí já cortou o cordão umbilical. Quando cortou, os enfermeiros só enrolou ele rapidinho na no paninho lá do hospital. Aí pegou e me levou pra me ver ele tava roxinho e já levaram ele com oxigênio. Ele chorou tão fraquinho, sabe? Aquele choro assim, bem fraquinho, assim, quase não dá pra ouvir direito. Aí já levou ele. E na minha cabeça era procedimento normal, tudo aquilo. Que nunca tinha passado, primeiro filho também. Aí, beleza. Aí a gente pegou, fui pro quarto, o médico chegou lá, falou que ele tava no berçário. Quando eu cheguei no berçário, aí foi à noite. Aí eu cheguei no berçário. E da enfermaria onde eu tava até o berçário, era um corredor imenso até eu chegar lá no berçário. Aí quando eu cheguei lá no berçário, não, eu sou mãe do Brian. Aí quando eu cheguei, vi a incubadora, gente, a incubadora, eu não conseguia visualizar o bebê. Eu só visualizava um serzinho tão pequenininho, tão magrinho e cheio de fio. Era fio nos paizinhos, era fio nas mãozinhas, era fio no umbigo, era fio em todo lugar, era oxigênio, era entubado, era tanta coisa. Aí, mas só que aquele dele não me assustou. Eu tava assim, tranquila. Apesar que foi um sofrimento imenso que eu sofri naquele tempo, nossa, foi terrível. Porque foram 3 meses ele nesse estado gravíssimo e ele era o bebê mais grave do berçário. Ele era tão grave que naquele tempo, assim, no tempo que ele nasceu, não sei se hoje é assim, mas quando ele nasceu, a mãezinha só podia receber alta quando o bebê recebesse alta. E eu não saí, eu ficava mais no berçário lá em pé, de resguardo, com os pontos, que o meu parto foi um parto normal, com os pontos eu ficava mais lá da incubadora dele lá, em cima lá da incubadora dele, do que dentro da enfermaria. Então eu acabava visualizando, vendo muita procedimento cirúrgico, muitas coisas que os outros médicos faziam lá. E querendo ou não, acho que isso acabava atrapalhando um pouco também, que eu ficava mais lá com ele do que outra coisa. E aí os médicos tiveram uma reunião entre eles, como ele era o bebê mais grave do berçário,
falado assim, não, ó, vai pra casa e espera notícia ruim, né? Acho que na cabeça deles era isso, porque eles já esperavam isso. E eu peguei e fui pra casa, mandaram embora, eu peguei e fui pra casa. Só que em vez de eu ficar em casa, que eu morava com minha mãe, em vez de eu ficar em casa, eu tinha uma tia minha que ela fazia, ela frequentava a Igreja Universal. E eu comecei a ir nas reuniões da igreja com ela, isso me fazia muito bem. E teve um dia que eu fui numa vigília. Aí eu peguei, passei a noite toda na vigília, foi eu e minha prima. Aí quando foi de manhã cedo, aí eu peguei, cheguei na casa da minha tia, cochilei um pouquinho e falei assim, não, tia, vou embora. Da casa da minha tia para minha mãe, são 2 ônibus que tem que pegar, e era longe. Aí quando eu cheguei em casa já era quase meio-dia, mas 11 e pouco. Aí quando eu cheguei em casa, aí o telefone tocou. Quando o telefone tocou, eu fui atender. Quando eu atendi, era enfermeira. Aí minha mãe já assustou logo. Minha mãe disse que já pensou logo numa notícia ruim, né? Aí pegou e falou assim, a enfermeira, mãezinha, vem pegar seu filho, porque ele tá aqui só te esperando. Gente, foi uma benção, sabe? Foi assim, eu acho que eu nem fiquei tão empolgada, não fiquei nem tão assim emocionada, porque eu já tava esperando por isso, porque eu orava muito pra Deus. Eu falava assim pra Deus, Deus, por favor, eu quero meu filho. E eu não tinha consciência do que eu ainda ia passar com meu filho, sabe? Porque, apesar de, no tempo que eu ainda tava lá no hospital com ele, tinha uma doutora que ela chegou em mim e veio conversar comigo. Falou assim, mãezinha, você sabe do estado e que seu filho vai ser? Você tem noção de que ele vai ser? Olha, seu filho não pode enxergar, seu filho talvez não vá ouvir, seu filho talvez não vá falar, não vai andar. Provavelmente ele vai ser em estado vegetativo. Mas nada do que ela me falou me abalou, entendeu? Porque o meu coração, o meu amor por ele já era tão grande, tão imenso, que eu falava assim, Deus, por favor, eu quero ele. Porque, assim, meu primeiro filho. E querendo ou não, toda mulher, o sonho dela, a maioria, né, pelo menos, o sonho dela era de ser mãe. Toda mulher, o sonho dela é de ser mãe. Então, o meu sonho era de ser mãe. Apesar de meu sonho estar sendo realizado, estava sendo realizado muito cedo, muito precocemente, mas eu desejava aquilo também. E se aconteceu, foi da permissão de Deus também, né? Apesar de eu ter procurado, né? Ter acontecido, mas foi da permissão de Deus. Porque Deus não deixa uma folha cair de uma árvore se for da permissão dele. Um fio da nossa cabeça não cai também se não for da permissão dele. Então, amém. Aí eu fui pegar o Brian. Mas aí quando eu cheguei lá no hospital, quando eu fui pegar o Brian, a gente ainda tinha que passar, fora esses 3 meses que eu passei com ele, essa luta que a gente passou esperando pra mim poder levar ele pra casa, ainda passei mais 2 meses correndo atrás de uma cirurgia dele. Porque além de ele ter nascido com hemorragia cerebral, ele teve a hidrocefalia, que gerou hidrocefalia. Então eu ainda tive que ficar correndo atrás da cirurgia para colocação de válvula dele. Então foi 2 meses quase eu correndo atrás disso. Porque tinha um hospital, mas tinha a má vontade dos médicos para conseguir operar. Internava, ficava 24 horas com fome, ele menino só no soro, e quando era para subir para cirurgia, passava outro na frente, aí ficava nisso. Aí teve um momento meu desespero que eu tava lá com ele, que eu peguei, tirei soro dele, tirei tudo, eu peguei, fugi do hospital. Gente, não faça isso, viu? No meu momento de loucura, eu saí, ó, fugindo, sabe? Eu sabia as entradas e saídas todas do hospital lá. Eu peguei e saí, fugi, pegou o ônibus e vim embora com ele. Fui pra casa, voltei pra casa. E eu, menina, você é doida, que não sei o quê. E eu tinha depressão, eu tinha uma depressão profunda, gente, na época. Terrível, terrível. Porque, pensa, um baque, né? Uma criança de 15 anos, uma vida toda pela frente. Tinha um sonho e de repente meu sonho foi por água abaixo porque eu engravidei, aí tive o Brian desse jeito, eu tive que enfrentar isso tudo. Então era muito difícil, era muito. A pessoa tem que ter muito emocional, tem que ter muito Deus mesmo no coração pra poder não se deixar cair por uma situação dessa. Aí eu peguei e fui embora. Aí no outro dia eu voltei pro hospital, mas eu já fui na ouvidoria, fui na ouvidoria, fui nos jornais, liguei pros jornais, fui atrás do diretor, fui atrás de tudo, porque pra ele poder fazer a cirurgia dele. Aí o que aconteceu? Aí o diretor só fez uma ligação
Então, o Brian já subiu logo pro centro cirúrgico. Não precisou nem de dieta, nem de nada. Já subiu pro centro cirúrgico. Ficar na dieta zero, nem precisou. Já subiu lá pro centro cirúrgico e o médico operou ele. Nem foi o médico que era esperado para poder operar. E graças a Deus também a cirurgia deu tudo certo. Eu também tava com meu coração tranquilo, sabe? Eu tava super, super bem. E apesar de toda essa aflição e tudo que eu tive que passar e enfrentar, Deus sempre esteve do meu lado, do lado do meu filho. E glória a Deus por tudo isso que a gente passou. Eu glorifico muito a Deus por tudo isso. E aí ele fez a cirurgia, a recuperação foi questão de 2 dias que ele ficou lá no hospital. A gente voltou pra casa. E hoje tá aí, meu filho tá uma benção. Meu filho hoje é uma criança especial. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E, e é isso, gente. Aí eu vou estar postando depois como é que é meu dia a dia, outras coisas que vocês têm alguma curiosidade, de caso você tiver alguma curiosidade, querer saber de alguma coisa também, pode estar deixando nos comentários aí embaixo, tá? Não esquece de dar o joinha aí também. E se vocês quiserem também, pode estar se inscrevendo no meu canal, que tá escrevendo inscreva-se aí embaixo de vermelhinho embaixo, tá? Porque qualquer coisa das coisas que eu vou estar postando, vocês já vão estar atualizado. Minha filha tá aqui querendo me lembrar o quê? O sininho. Ah, ela disse que é pra vocês também se inscrever no sininho aí embaixo. Aí, porque quando eu tá postando as coisas, vocês vão estar recebendo aí. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe todos vocês. E eu tenho o costume de falar essa palavra e vamos dizer, esse bordão, né, que o pessoal fala. E é a pura verdade, viu? Porque isso se baseia bastante na minha vida. Que aqui não, Chechel, aqui não é aroeira, não. Aqui é blindada. E é isso aí, gente. Obrigada, tá? Fique com Deus.